Olá, boa noite. Boa noite. 2000 anos da ressurreição de Cristo. Igreja dá início às atividades da década de preparação da solenidade. CNBB cria site com informações da Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Ministro da Justiça libera 150 milhões de reais para patrulhas escolares no país. Comissões mistas no Congresso Nacional. Equipe analisa medidas provisórias do governo federal. Presidente Lula viaja à China para assinar acordos comerciais. Conselho Federal de Medicina proíbe receita de anabolizantes para fins estéticos. Valor da cesta básica cai em 13 capitais do país. Cidades brasileiras incentivam empreendedorismo. Setor tem crescimento superior a 34%. Melhorias no Centro Médico Padre Pio. Primeira etapa da campanha é finalizada em Cachoeira Paulista. E a história do mineiro que se dedica à preservação da natureza nas margens do Rio Paraíba do Sul. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Nesta semana de Páscoa começa a década de preparação para os 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus. O Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica lançou um vídeo que reúne as palavras de líderes de movimentos e comunidades, do cardeal Raniero Cantalamessa e do Papa Francisco. Os católicos terão um bom período de preparação para celebrar os 2 milênios da ressurreição, para celebrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nos preparemos para este grande evento. A ressurreição de Jesus abriu um novo tempo na história e transformou a humanidade. O vídeo lançado hoje pelo CARIS, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, serve de motivação para que a Igreja celebre os 2000 anos da ressurreição de Cristo. Questa settimana, carissimi fratelli e sorelle, inizia un decennio unico nella storia del mondo e sicuramente nel millennio. Siamo a 10 anni dal millenario della morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, l'evento che ha cambiato la storia del mondo e la nostra storia personale. Diversas lideranças religiosas e leigas convidam para o jubileu e encorajam a testemunhar a vida nova que Cristo oferece. Perciò vogliamo lavorare in questi 10 anni con particolare fede e attenzione per realizzare i sogni che Gesù stesso ci ha insegnato nel Vangelo. The values of the gospel are precious gifts for all humanity. Proclaiming the gospel and practicing it can change the world. Só experimentamos a ressurreição quando temos coragem de identificar a morte e aceitá-la. O coração humilde vive este processo. Aceita sua fragilidade e reconhece que por si nada pode fazer, por isso busca a Deus. É uma oportunidade para colocar em comum talentos, ideais e inspirações. Todos os cristãos construindo uma civilização do amor. Que nos próximos 10 anos, cada ser humano tenha a coragem de ir ao encontro do outro e apresentá-lo a Jesus, o Senhor ressuscitado. O que poderias fazer a partir de amanhã? ¿Lo pensaste? Aqui no Brasil, o Congresso Nacional instalou hoje comissões mistas que vão analisar as medidas provisórias do governo federal. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Uma boa noite para você também, para vocês todos aí no estúdio e para tanta gente que agora nos acompanha. Olha, o governo federal já editou 16 medidas provisórias desde o início do ano. Deputados e senadores vão analisar as medidas sobre a organização dos ministérios e dos programas sociais Minha Casa Minha Vida e também do Bolsa Família. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Camila Castro e Sani Alves.
O Congresso Nacional deu início hoje à instalação das comissões mistas para avaliar medidas provisórias editadas pelo governo Lula. A primeira delas é a Comissão do Orçamento. Só que ao longo da tarde, Câmara e Senado não se entendiam por causa do rito de tramitação das MPSs. Até o final da tarde, não se houve quórum para instalar todas as comissões que faziam parte do acordo. 3 comissões deveriam ter sido analisadas. Até a última atualização desta reportagem, foi instalada a comissão para analisar a medida provisória do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Ainda faltam 2, as MPSs da reestruturação ministerial e a que muda as regras do programa Bolsa Família. A princípio, o governo trabalhava com a possibilidade de criar 4 comissões mistas, mas um acordo foi feito para que a 4ª medida provisória fosse transformada em um projeto de lei com urgência constitucional. Agora, há o risco de apenas 2 comissões prosperarem, a não ser que deputados e senadores cheguem a um entendimento. A instalação marca a volta das comissões mistas após 3 anos. Por causa da Covid-19 e o encaminhamento das atividades parlamentares para o ambiente virtual, as comissões mistas formadas por senadores e deputados federais haviam sido suspensas, com as votações das medidas provisórias sendo feitas diretamente pelas casas legislativas, com a tramitação iniciando aqui pela Câmara. Medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República e têm força de lei, assim que publicadas no Diário Oficial da União. Mas, se não forem aprovadas pelo Congresso em até 120 dias, perderão a validade. O governo federal já editou 16 MPSs desde janeiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a liberação de R$150 milhões para ampliar a presença de patrulhas escolares no país. A medida veio em resposta à onda de ataques em creches e escolas. Uma outra ação divulgada pelo governo federal é intensificar o monitoramento de ameaças e planejamentos de ataques na internet. Segundo Flávio Dino, 50 policiais federais estarão monitorando esse tipo de crime de uma central da Divisão de Operações Integradas. Ainda de acordo com o ministro, entre os dias 8 e 9 deste mês, a equipe encontrou na Dark Web e na Deep Web mais de 500 perfis com apologia à violência contra escolas. A tragédia mais recente ocorreu na manhã da última quarta-feira em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu a creche Cantinho Bom Pastor e matou 4 crianças. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se aposentou nesta terça-feira. O ministro estava na Suprema Corte há 17 anos e decidiu antecipar a aposentadoria em 30 dias. Ele completa 75 anos em 11 de maio, data em que se aposentaria compulsoriamente. O decreto de aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski foi assinado pelo presidente Lula na semana passada. Também foi de Lula a indicação do ministro em 2006. Lewandowski foi presidente da Suprema Corte do Conselho Nacional de Justiça, de 2014 a 2016. Presidiu o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal em 2016. Também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e coordenou as eleições gerais de 2010, na qual defendeu a constitucionalidade da lei da ficha limpa. O ministro anunciou a antecipação da aposentadoria em 1 mês para assumir compromissos acadêmicos e profissionais. Agora, Lula deverá indicar um novo ministro para o Supremo. Antes da posse, o ocupante da nova cadeira deverá passar por sabatina no Senado. Entre os cotados para substituir Lewandowski está o advogado Cristiano Zanin, que atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato. Daqui a pouco a gente volta para falar da proibição de anabolizantes para fins estéticos e também do novo site disponibilizado pela CNBB. Até já. Ok, Ronaldo, até mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para a China, levando 40 autoridades na comitiva. Lula vai se encontrar com o presidente Xi Jinping e deve assinar acordos com o maior parceiro comercial do Brasil. Ainda na capital federal, vamos falar com a Aline Campelo, que traz outras informações dessa viagem.
Aline, boa noite para você. Boa noite, Yara, e a todos que nos acompanham. O presidente Lula e sua comitiva embarcaram hoje cedo aqui em Brasília, rumo à China. A programação oficial, que começa amanhã e vai até esta sexta-feira, será nas cidades de Xangai e a capital, Pequim. A agenda inclui encontros de negócios e reuniões bilaterais com as principais autoridades do país asiático, entre elas o presidente Xi Jinping. Em sua última entrevista antes de embarcar, concedida ao programa Voz do Brasil, Lula destacou o propósito da viagem, que será uma espécie de relançamento das relações com o país. Ele afirmou que na China pretende consolidar a relação com o país e também convidar Xi Jinping para vir ao Brasil. Lula acrescentou ainda que quer construir parceria com os chineses para promover investimentos. Neste sábado, o presidente brasileiro deverá também ir a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com volta prevista para este domingo. Volto com vocês. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. O custo da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE em março. Os valores mais elevados estão nas regiões sul e sudeste do país. Nós vamos chamar então Elane Gomes, em São Paulo, que tem mais informações. Boa noite para você, Elane. Olá, boa noite a vocês nos estúdios e uma ótima noite a você que nos acompanha. A redução não foi tão expressiva e ficou abaixo de 4%. Ainda de acordo com o DIEESE, café, óleo de soja, carne e batata inglesa estão entre os itens que apresentaram menor preço. Entre fevereiro e março, as maiores quedas no custo dos itens da cesta básica ocorreram em Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e João Pessoa. Isso é o que a gente coleta no supermercado, mas ainda há uma grande parcela com fome, né, que não consegue ter acesso a esses 13 alimentos básicos que a pesquisa traz. A gente fica na espera de que essas políticas possam efetivamente maturar para que a gente tenha outros resultados. O óleo de soja diminuiu em todas as capitais, chegando em menos 8%. O valor médio da batata teve queda no Centro-Sul, chegando a menos 22%. O valor do café em pó reduziu em 16 cidades. Já a carne bovina de primeira diminuiu em 12 capitais, alcançando menos 3%. Em contrapartida, São Paulo tem a cesta básica mais cara do país, seguida de Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro. O trabalhador que recebe um salário mínimo por mês utiliza mais da metade de seu orçamento para adquirir os produtos básicos de alimentação. O salário aumenta uma vez por ano e os alimentos, todas as outras coisas aumentam todos os meses. É possível que a inflação diminua ao longo do tempo, mas assim mesmo a inflação prejudica o trabalhador. Como a queda nos valores dos alimentos é lenta e o salário não acompanha os preços dos produtos, qualquer dica para economizar é bem-vinda. É aquela lição de casa de sempre, é pesquisar preço, comparar marcas, ver se tem produtos similares com preços melhores. Ainda sobre alimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a fabricação dos produtos da marca Fungini, empresa localizada em Monte Alto, interior de São Paulo. No fim de março, a Anvisa suspendeu a produção, distribuição e venda de maionese da marca por causa de adição de corante vencido. Segundo a agência, a empresa passou por uma nova inspeção sanitária. A fábrica passou por reformas e adequações de acordo com determinações da vigilância sanitária. Por essa razão, a empresa pôde retomar a fabricação dos produtos. No entanto, a Anvisa manteve a proibição de distribuição, comercialização e uso dos itens produzidos até o dia 27 de março deste ano. Agora vamos falar de uma realidade que afeta milhares de crianças no Brasil e em vários países. O autismo, também conhecido como o transtorno do espectro autista. O distúrbio do neurodesenvolvimento afeta a linguagem, interação e comportamento social. Ao longo deste mês, campanhas e ações buscam despertar a consciência da população. Quando começou a perceber que Daniel estava com dificuldade na fala e interação social, Regina procurou ajuda médica. Alguns anos se passaram até receber o diagnóstico de autismo.
Eu levava nos médicos, os médicos não conseguiam meio que dizer o que era. Aí quando ele completou 5 anos, ele foi para neuro, e aí a neuro descobriu que era autismo, aí meu chão caiu, né? Eu entrei em depressão, fiquei doente, para mim foi bem difícil. O transtorno do espectro autista compromete o desenvolvimento neurológico e tem como principal característica a dificuldade na comunicação. Outros sintomas podem ajudar na identificação do distúrbio. O atraso na fala, a dificuldade de interação social, que é muito comum, sim, as crianças interagirem logo de pequenas, bem novinha, de bebê, com aquele compartilhar o olhar com a mãe, balbuciar, né, acompanhar a mãe, acompanhar objetos, a dificuldade na interação social, interesses restritos. O tratamento inclui acompanhamento com um médico neurologista e terapias específicas. Amigos do Autista é a primeira associação brasileira para pessoas com autismo. O local é referência em educação e assistência há quase 40 anos e oferece atendimento de graça. A instituição se mantém a partir de parceria com as secretarias de Estado de Educação e Saúde e também por meio de doações. Eles recebem atendimento tanto terapêutico, né, na parte de intervenção comportamental, na parte de atividade física, quanto também atendimento educacional. Há 5 meses, Daniel está matriculado na AMA. Regina respira aliviada. Sabe que o filho recebe a orientação necessária e já percebe a evolução no dia a dia. Ele já melhorou bastante. A fala, o não. A gente fala não, ele já obedece mais. Então, está ajudando bastante ele. Voltamos e com informação de economia, porque a inflação de março foi de 0,71%, ficando abaixo da taxa de fevereiro, que foi de 0,84 ponto percentual. O índice foi puxado pela alta da gasolina. Na janela de 12 meses, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65%. É o menor valor para 12 meses desde janeiro de 2021. No ano, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumula alta de 2,09%. Pois é, o preço médio do litro da gasolina comum voltou a subir nos postos do país após 3 semanas de queda. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, que semanalmente atualiza os valores encontrados nos postos brasileiros. O preço médio do litro da gasolina nos postos brasileiros chegou a R$ 5,50. O aumento de 0,36% foi apurado dos dias 2 a 8 de abril. Já na semana anterior, o valor cobrado chegou a R$ 5,48. O preço mínimo do período foi de R$ 4,44, encontrado em Goiás. Já o valor máximo, R$ 7,19 em São Paulo. Os valores refletem os impostos federais sobre o preço da gasolina nas refinarias, que são repassados ao consumidor final. O levantamento da ANP também mostra que o preço médio do etanol caiu 0,26% em relação ao anterior. O valor do litro passou de R$ 3,89 para R$ 3,88. Já o diesel recuou 0,35%, passando de R$ 5,80 para R$ 5,78 o litro. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias. Se você faz uso de anabolizantes, atenção! Agora o medicamento não poderá ser utilizado mesmo com prescrição médica. Assunto para Brasília. Ronaldo, conta mais pra gente sobre essa decisão. Olha, é um importante alerta. Se utilizado inadequadamente, o medicamento pode causar problemas à saúde. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de anabolizantes com finalidades estéticas e para melhoria do desempenho esportivo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e já começou a valer.
A decisão do Conselho Federal de Medicina se baseia no fato de não existirem estudos científicos suficientes que comprovem a segurança e os benefícios do tratamento. As terapias com androgênicos e anabolizantes com finalidade estética para ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo em doses inadequadas podem provocar danos ao sistema cardiovascular, hipertensão e infarto agudo do miocárdio. A prescrição dos medicamentos com a finalidade de prevenir e retardar o envelhecimento segue proibida. O Conselho Federal de Medicina e associações médicas emitiram nota conjunta, cobrando uma legislação para regular o uso das substâncias. A indicação dos tratamentos segue permitida para pacientes com deficiências específicas e estudos científicos que comprovam os benefícios. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E a Assessoria de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, disponibilizou ontem um site especial que traz informações aos bispos e fiéis sobre a 60ª Assembleia Geral, que acontece em Aparecida dos dias 19 a 28 de abril. Neste novo site, os interessados vão ter acesso aos detalhes de uma assembleia da conferência e poderão saber o passo a passo dos bispos brasileiros que estarão no encontro. A plataforma também vai oferecer informações do evento aos jornalistas que farão a cobertura, como o credenciamento e também sobre como será o atendimento à imprensa nos dias do evento. Através do site, também haverá votações realizadas na reunião. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias aqui da capital. Desejo a todos uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, Ronaldo. Bom descanso. 3 em cada 10 brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio. Em 10 anos, essa taxa de empreendedorismo saltou de 23% para mais de 34%. Muitas cidades têm se estruturado para agilizar e favorecer aqueles que sonham em trabalhar por conta própria. Das 101 melhores cidades para empreender no Brasil, 28 ficam no estado de São Paulo, dados da última edição do Índice de Cidades Empreendedoras. Os critérios avaliados foram sistema regulatório, infraestrutura, mercado, capital financeiro, inovação e cultura empreendedora. E entre as melhores cidades do país, uma está no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é localizado nessa região estratégica entre Rio e São Paulo. Então temos aí várias cidades que estão muito bem preparadas para atuar com relação ao empreendedorismo. Com número recorde de abertura de empresas, São José dos Campos se tornou a primeira cidade do interior do estado e a segunda do país entre os melhores municípios para se empreender no Brasil. Isso irradia para as cidades do entorno, para o Vale do Paraíba e, obviamente, as cidades, as empresas que estão aqui em São José, elas atuam no mercado inteiro, nacional e até internacional. Nessa estrada há bastante tempo, Maria Auxiliadora festeja 61 anos de sua primeira aventura. Foi no ramo da beleza que a cabeleireira se consolidou no mercado que exige criatividade, inovação e atenção às oportunidades. O trabalho hoje, se você trabalha bem, você tem clientela. Porque ninguém fica sem cortar cabelo. Homem hoje também, ele quer tudo, né? Quer cortar um cabelo, corte de barbearia, tudo. Então, o profissional, ele tem que se aprimorar. Os ensinamentos inspiram a filha, que hoje empreende e busca formas para diversificar os negócios. A gente tem que ter uma visão ampla do negócio. O que é? Não é só o salão em si, entendeu? Você tem que dar o curso também. Você tem que vender um shampoo pela internet. Parceria que proporciona novos sonhos e a realização de uma vida inteira. Porque é a mãe que nos ensinou. E daí a gente partiu para cursos e tal. Mas olha, vale a pena você vestir a camisa para o seu negócio, entendeu? É tudo de bom, porque cada dia a gente se supera. Estamos de volta com notícia internacional. Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção. Aldeias ficaram cobertas por montes de cinzas de até 8,5 centímetros de profundidade, o maior registrado em 60 anos. No meio da madrugada, um cão nas cinzas vulcânicas que se misturam à neve. O dia começa e é impossível seguir viagem no micro-ônibus coberto de poeira tóxica. A mesma que se espalhou por toda a península de Kamchatka, no extremo leste,
onde vivem 300 mil pessoas. A erupção do vulcão Chivelute começou aos poucos, mas foi no fim da madrugada desta terça-feira que a situação se agravou. Entre 5 e 6 da manhã, o vulcão entrou no que chamamos um estágio de atividade muito poderoso. É quando a lava desliza para fora do seu topo. Depois disso, uma onda impetuosa desce e uma poderosa nuvem sobe. Quem tem que sair de casa se agasalha por causa do frio e protege as vias respiratórias com máscaras. Difícil é prosseguir no chão coberto da lama gerada pela mistura de gelo e poeira vulcânica, que se espalhou por 108 quilômetros quadrados e chegou a 8,5 centímetros de altura, a maior em 60 anos. O estágio principal da erupção do Chivelute acabou. Normalmente, as erupções dele são curtas. Acho que a fase ativa está perto de terminar. Enquanto isso, alerta vermelho para a aviação do país. Além de afetar o tráfego das aeronaves internacionais, as cinzas vulcânicas também interromperam a rotina desta região do mundo. As aulas foram canceladas, as crianças estão em casa hoje. Todos foram aconselhados a fechar as janelas para que as pequenas partículas de poeira não entrem. O vulcão Chivelute já entrou em erupção 60 vezes nos últimos 10 mil anos. A última grande erupção aconteceu em 2007. Imagens impressionantes. Curioso saber que tal fenômeno pode interferir na temperatura do mundo, mesmo que minimamente. Bom, agora vamos à previsão do tempo, porque os períodos de chuva intensa que deixam alguns estados em alerta ajudam a manter os níveis dos mananciais elevados. O sistema Cantareira em São Paulo, por exemplo, está com mais de 82% da sua capacidade. 7% a mais que em março e uma diferença de 23,1% comparado com fevereiro. Aspecto positivo se olharmos para o período de estiagem que se aproxima. Vamos ver no mapa se as chuvas continuam pelo Brasil. Chove forte sobre o norte do Amazonas, Pará e em áreas daqui do Sudeste, como em boa parte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. E o deslocamento de uma nova frente fria vai aumentar as chuvas no Rio Grande do Sul amanhã. No decorrer da semana, essas instabilidades alcançam áreas centrais do Brasil, deixando São Paulo e Mato Grosso do Sul em situação de emergência novamente. Os termômetros sobem um pouco nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro, o calor prevalece, máxima de 28 graus. Outras capitais com um dia mais quente serão Porto Alegre, com 32 graus, e Cuiabá, com 30 graus. Reinaldo. O Centro Médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, faz parte da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Nesta área, alguns equipamentos são fundamentais para que o atendimento ao próximo seja aprimorado. A ação passa pela generosidade das pessoas que contribuem com o projeto Dai-me Almas. Tratamento humanizado, amor e atenção para com os que mais precisam. Este é o Centro Médico Padre Pio, que há quase 3 décadas oferece assistência médica gratuita por meio da dedicação de profissionais, missionários e voluntários. Os dados mais recentes apontam quase 6 mil pessoas assistidas em 31.874 atendimentos, mais de 33 mil exames realizados no laboratório, além de 70.800 medicamentos distribuídos. Além do trabalho de cada pessoa, os números são resultado da utilização de equipamentos que colaboram com a melhor execução da atividade. Um deles é o aparelho responsável por exames de ultrassonografia. Com a aquisição desse aparelho, nós aumentaremos a nossa gama de exames e ainda vamos entregar para o paciente um exame de maior qualidade, dando a ele uma possibilidade de um diagnóstico precoce e um tratamento melhor e uma melhor qualidade de vida. O novo ultrassom foi adquirido a partir das doações de pessoas que acompanharam e rezaram durante as madrugadas quaresmais o Santo Rosário com o Frei Gilson. Em 2022, foram realizados 448 atendimentos de ultrassom. A expectativa agora é de que este número possa dobrar. O Frei Gilson caiu com uma providência de Deus.
E a gente conseguiu esses equipamentos com ele, que vai garantir uma medicina de alta qualidade que a gente pretende fazer aqui em Cachoeira Paulista através do Centro Médico Padre Pio. Estamos aí esperando chegar todos os materiais necessários para implantação de um ambulatório de pequenas cirurgias, né, que vai começar a funcionar aqui também. E a estruturação do atendimento de emergência, com a aquisição de um marca-passo transitório e também de algumas medicações que são essenciais no tratamento do paciente, principalmente com uma suspeita de infarto, dentre outras realidades. Fora isso, né, grande parte desse recurso será investido num prédio lateral que visa justamente a ampliação desse recurso. Com a colaboração de todos, o Centro Médico Padre Pio segue fiel ao propósito de acolher e atender os pacientes com amor e disposição. Que bom, né, gente? Olha, e o trabalho realizado pelo Centro Médico Padre Pio é um trabalho muito bonito. Graças a você, sócio e benfeitor, que contribui com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Estamos com 27% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de abril. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por ser evangelizador conosco. Yara, o sorriso sempre nos traz alegria e bem-estar. E o sorriso do brasileiro contagia ainda mais quem está ao redor. Pois é, Reinaldo. A história que vamos contar agora é de um mineiro que, de tanto esbanjar sorrisos e felicidade, acabou contagiando nossos repórteres Jean César e Genilson Passetti. No auge dos seus 74 anos de vida, Jorge é do sorriso diferente, que esconde as marcas do passado. É mineiro que se aventura em terras paulistas há 6 décadas. É idoso de mochila nas costas que se aventura nas trilhas da vida. Experiência de quem sabe marchar na árdua e longa estrada. Encanta pelo dom de viver e desfrutar dele como diamante lapidado, a brilhar como cristal bem polido. Toda semana visita o Rio Paraíba do Sul para admirar o majestoso manancial que atravessa 44 municípios em 3 estados do Brasil. E toda vez chega armado de foice na vara de bambu para encarar o inimigo do rio, as latas de alumínio. A água era aqui na beirada, era uma água limpa, mas limpa mesmo, você precisava de ver, você podia beber dela, e passar caneca e beber. Agora, mas não dá para você fazer isso. Você pega uns peixinhos e tal, mas os peixes melhor mesmo já rodou tudo. Porque essa poluição. Que der a parte de eu fazer, eu faço. Eu vou tirando, vou limpando para a água passar direto. Precisa ajudar a cuidar o rio nosso. Esse aqui é nosso mesmo, não adianta. Esse aqui vai ficar futuramente para os filhos nossos que estão vindo aí, netaiada. É isso aí que está vindo. Jorge do sorriso simples e verdadeiro, que transforma o zelo em doce, a tristeza em alegria, virtude enraizada no coração de quem nasceu mineiro e cresceu paulista. É que eu ganhei dos pais foi isso. Foi alegria em saber. Não sei conversar bem, mas o que eu sei, eu enrolo tudo. Dom Bosco dizia que o demônio não resiste a uma pessoa alegre e que a alegria sempre irá nos afastar do pecado. Por isso foi muito bom ter passado esse tempo ao lado daquele que carinhosamente decidimos chamar de Jorge do Sorriso. Que trabalho bacana do seu Jorge, né? Um dos guardiões do Rio Paraíba do Sul, né? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e paz para você.